Aleluia, Jesus é o Senhor. Hoje vamos estar vendo a primeira mensagem, volume 6 do Alimento Diário, fala a Era dos Sete Espíritos. E esse também é o título da mensagem de hoje, a Era dos Sete Espíritos, baseado em Apocalipse capítulo 1, versículo 4. Vamos abrir em Apocalipse, gostaria que vocês lessem comigo, casa, nós ficarmos inteirados com a palavra. Fala assim: João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 Espíritos que se acha diante do trono, do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino de sacerdote para o seu Deus e Pai. A ele a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Então aqui nós vimos os 7 Espíritos está fazendo a obra de transformação em nós. Voltando aqui, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, fala assim: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós fomos chamados, precisamos de crer, que aqui fala que fomos chamados das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, essa era dos 7 Espíritos, que o Senhor quer fazer, é fazer um trabalho de transformação em nós, para que nós possamos ser esse sumo sacerdote para o seu Deus e paz e Pai. Então ele, como esses 7 Espíritos, ele nos quer que nós estejamos vigilantes, apercebidos para a sua volta. Então o Espírito ele está agindo na sua força total, com toda a sua plenitude, para fazer esse trabalho em nós de transformação. Isso, a palavra-chave dessa mensagem é apercebido e vigilantes. Então, preste bem atenção nessas duas palavras, vão ser faladas muito durante essa mensagem, para nos despertar para a volta do Senhor. Porque o Senhor, Ele quer nos deixar pronto para aquele momento especial, quando Ele vier pela segunda vez. A primeira vez, Ele veio, nascido de mulher, filho de Maria, veio, teve o seu viver humano aqui na terra, sofreu, morreu por causa dos nossos pecados, ressuscitou e se tornou o Espírito que dá vida. Agora nós estamos vendo que Ele é o Espírito 7 vezes intensificado para nos preparar para esse momento da aurora. A aurora é a transição da noite para o dia. Então é aquele momento, a hora que os primeiros raios solar começam a surgir. Então só aqueles que estão apercebidos, atentos ao amanhecer, vai perceber que o dia está para chegar. Então assim é o Senhor. O Senhor quer nos preparar nessa era para esse momento. Então, por isso, Ele nos desperta a estarmos vigilantes, atentos, apercebidos, por meio da palavra
que o Senhor tem falado para nós. Então é um alerta, o Senhor quer nos conduzir, certo? Para esse momento. Então é o Espírito que vai fazer todas as coisas. É o que nós vamos ver agora para frente. É que o Espírito é Ele que faz em nós. Não depende do nosso esforço, a nossa capacidade, não. É Ele que pode fazer esse trabalho de transformação em cada um de nós. O Senhor, quando vier, Ele vai vir como um ladrão. É o que nós vamos ver em Lucas, capítulo 12. Amém? E Lucas, capítulo 12, o versículo 35, fala assim: cingido esteja o vosso corpo, e acesa as vossas lâmpadas. Então nós precisamos nos manter a nossa chama acesa, exercitando o Espírito, invocando o nome do Senhor. Isto é uma forma de nós mantermos as lâmpadas acesas. E fala assim: sede vós semelhante ao homem que, esperando pelo seu Senhor, ao voltar ele das festas de casamento, para que quando vier e bater a porta, logo abram. Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, o encontre vigilante. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se, dar-lhe lugar à mesa e, aproximando-se, o servirá. Quer ele venha na segunda vigília, quer na terceira. Bem-aventurados serão eles, se o assim achar. Essa também é a palavra que fala vigilante. Versículo 39, sabeis, porém, isto: se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria arrombar a sua casa. Ficai também vós apercebido, porque a hora em que não cuidar, o Filho do Homem virá. Então nós não podemos cochilar, dormir. Precisamos estar atento, porque nós não sabemos a hora que o Filho do Homem virá. Então essa palavra é para nos advertir. Como que está o nosso viver hoje diante do Senhor? Qual que é o valor que nós estamos dando pela palavra, pelas reuniões, o serviço? Qual que é a importância que nós estamos dando hoje, uma vez que nós somos uma raça eleita, sacerdócio real e nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar a virtude daquele que vos chamou das trevas. Então, eu e você foi chamado, foi escolhido. Então, a obra do Pai foi nos escolher antes da fundação do mundo. Mas a obra do Filho foi nos regenerar, certo? Então ele nos reconciliou com Deus por meio da sua morte. Ele nos redimiu. Mas a obra do Espírito é fazer essa transformação em nós e nos levar a ser alguém que almeja ver, presenciar a vinda do Senhor. Então esse é o momento que nós estamos vivendo, certo? Então o Senhor não quer que nós ficamos distraídos com tantas coisas que o mundo tem nos oferecido. O inimigo, ele quer tirar o nosso foco. E o nosso foco precisa de ser o reino. Estar pronto para a volta do Senhor. Então, o inimigo, ele tem nos tentado, nos distrair, mas louvado seja o Senhor, né? E o Senhor está nos advertindo, está apercebido e vigilante. Em Mateus capítulo 24,
Também gostaria de compartilhar esses pontos aqui de Mateus 24. Em Mateus 24, capítulo, o versículo 37 fala assim: Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca. Então, aqui uma advertência, é que assim como nos dias de Noé, Noé ele ficou 100 anos, gastou 100 anos para construir a arca. Nesse momento, com certeza, ele falava do dilúvio, que a arca era para guardar, para salvar o povo do dilúvio, mas o povo não acreditava, porque na época nem chovia tanto, era só uma relva que caía, mas o povo ria de Noé. Hoje também é assim. Muitos estão duvidando da volta do Senhor e já está falando, toda vida eu ouvi isso, toda vida eu escutei isso, que o Senhor vai voltar, mas o Senhor está fazendo um alerta que vai ser como nos dias de Noé. O versículo 39 fala assim: E não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Qual que é a condição que você vai estar quando o Senhor voltar? Então, o momento de nós estarmos apercebido é esse, envolvido com as coisas da igreja, envolvida com o mover da igreja. Tantas coisas o Senhor, tantos meios que o Senhor tem nos dado para nos manter nele, Já está iniciando agora a conferência internacional. Vendo qual que é o valor, como que está o seu coração para essas palavras que Deus vai dispensar por meio dos seus profetas. Então é um momento para nós analisarmos e ver o nosso estado. Qual que é o estado que eu estou hoje vivendo a vida da igreja? Certo? Às vezes estamos recebendo palavra, estamos reunindo, mas muitas coisas nos impede, nos embaraça e atrapalha nós vivermos no Espírito, deixando esse Espírito fazer e damos mais importância às outras coisas. Por exemplo, em Mateus 13, voltando aí algumas páginas, Mateus 13 fala do semeador. Ele saiu a semear a semente santa. E fala o tipo de solo que ela caiu. Certo? E o versículo 22 fala: o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, presta bem atenção, ouve a palavra, e os cuidados do mundo e as fascinação das riquezas sufoca a palavra e fica infrutífero. Ó Senhor Jesus, tem misericórdia, Senhor. Realmente o Senhor tem falado para nós, tem semeado essa palavra no nosso coração, mas o Senhor possa nos livrar dessas coisas, os cuidados do mundo, as fascinações pelas riquezas. Às vezes nós ficamos preocupados com o sustento, preocupados com o que está acontecendo no mundo, preocupado com a política, esperando que alguém entre no Congresso lá, e resolva o nosso problema. Irmãos, nós precisamos dar ouvido aos 7 espíritos.
7 vezes intensificada. É esse espírito que nós precisamos ter esperança, é nele. Então, louvado seja o Senhor. É porque fala no versículo 23, fala assim: mas a que foi semeada em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Então a palavra, ela tem esse objetivo, esse propósito de nos levar a frutificar. O que é os frutos, irmão? O Senhor tem nos dado várias ferramentas para nós colher esses frutos. E é comportagem dinâmica. Posso orar por você. Avança Jovem. O SEAP em 7 Lagoas. O SEAP está te esperando. Você possa apresentar no SEAP um dia, talvez um mês, 2 meses, ou 3 meses. A palavra está vindo nos encorajando a praticar essas coisas. É lógico, nem todos podem ir, a gente entende. Mas se você está liberado com as férias, ou no intervalo de um emprego para o outro, ou se você ainda não empregou, valoriza a palavra para que você possa frutificar. Certo? SEAP, na região 6, a idade mínima é 18 anos. Então, aqueles que têm 18 anos para cima, pode considerar a sua inscrição no SEAP. Mas se você não for, você pode praticar o orar por você. Quando você ora por uma pessoa, você está introduzindo ela no reino. Quando ela invoca o nome do Senhor, ela tem uma experiência. Aí entra a rede de cuidado. É fazer com que essa pessoa viva a vida da igreja. Ela precisa ser introduzida nesse corpo, funcionando, ativo, para que esse espírito 7 vezes intensificado possa queimar nele como tochas de fogo. E o espírito também são 7 tochas de fogo. Então, louvado seja o Senhor. Essa palavra vem para nos reavivar, para nos despertar com respeito à volta do Senhor. Voltando em Mateus 24, o versículo 40 e o 41 e o 42, nós vamos ler para nós ganharmos mais vida. Então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Então, por que uma foi tomada e a outra foi deixada? Com certeza, porque ela não estava apercebida à volta do Senhor. Ela não estava vigiando, ela estava distraída. Não sabemos com que, mas tantas coisas nos distrai da palavra de Deus. A realidade é essa. Muitas coisas vêm para nos sufocar, para nos desviar do foco. Então, o que fazer, irmão? Como resolver essa situação? Certo? Nós precisamos de invocar o nome do Senhor. Porque o Senhor é rico para com todo o que o invoca. Então, se nós somos aqueles que invocam o nome do Senhor, com certeza, irmãos, nós, no momento que o Senhor voltar, se nos achar fazendo assim, nós seremos tomados com Ele. Isso também fala em Mateus capítulo 25, talvez na mesma página aí, porque nós estávamos vendo o 24.
E o 42 ainda fala assim: portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Não sabemos em que dia vem o vosso Senhor, mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. O ladrão, ele vem na hora que você não espera, na hora que você distrai, certo? Então o Senhor fala que ele vem como um ladrão, mas para nós estarmos apercebidos, atento, certo? O momento da aurora é esse. Os astrônomos, eles ficavam atentos, os profetas, assim que começava os raios do sol, eles já estavam esperando. Assim tem que ser nós. Ser vigilantes, esperando a hora do Senhor. Nós somos privilegiados, irmão, porque muitos antes de nós não tiveram essa oportunidade de estar ouvindo uma palavra sobre a volta do Senhor e que o momento já chegou, irmãos. Então nós precisamos estar atentos a isso. Eu até preciso de me arrepender, né? Eu arrependi, pedi perdão ao Senhor, porque estava vendo a situação do mundo, tanta coisa acontecendo, sabe? E eu falei assim, sem saber nada, né? Sem invocar o nome do Senhor, eu falei ao Senhor, acho que não vale a pena mais viver nessa terra do jeito que as coisas estão. Temos paz, não temos segurança. Irmãos, como que eu fui infantil? O Senhor precisa de nós nessa era. Ele quer nos encontrar esperando por Ele. Os momentos são difíceis? São. Mas o Espírito também, ele é 7 vezes intensificado. Então, por isso que é a era dos 7 Espíritos, para nos proteger, para nos guardar, e para nos preparar. Então, hoje, nós podemos estarmos tranquilos, apesar de tudo isso que está acontecendo. Por quê? Por um lado, muitas coisas ruins, mas por outro, esse Espírito está trabalhando em nós, está nos transformando, porque esse mundo aqui, ele é passageiro. Um dia tudo isso vai passar. Então nós precisamos ser vigilantes, não ser pego de surpresa, igual no capítulo 25, que fala das 10 virgens. Versículo 5 fala assim: e tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Olha aqui, todas adormeceram. Será que tem alguma coisa me distraindo, fazendo com que eu fico ouvindo a palavra, mas como se estivesse dormindo, preocupado com outras coisas? Certo? Então vamos ser vigilantes, porque fala assim, no versículo 6, mas à meia-noite ouviu-se um grito, eis o noivo. E, irmãos, foi a volta, o Senhor voltou para elas. Todas aqui eram filhas do Senhor, de Deus, era salva. Mas aqui mostra nessa passagem que 5 eram prudentes. Elas estavam preparadas para esperar o Senhor. Mas 5 eram nessas. Elas não estavam preocupadas em viver a palavra. Certo? Então, elas tinham o azeite só nas lâmpadas. Elas falaram que a lâmpada estava se apagando. Mas as prudentes falaram, nós não podemos dar do nosso. Vai faltar para nós. Vai e compra. Mas aí já era tarde. O noivo chegou, tomou essas prudentes para ele, que é o Senhor, e fechou a porta. Irmãos, considera essa passagem. Se nós, vivendo a vida da igreja há tantos anos, ouvindo tantas palavras, considera
Se no momento ali, ó, nós chegarmos e a porta estiver fechada, ó Senhor Jesus, nos livra, Senhor, de viver nesse momento, a era dos sete espíritos, viver distraídos, preocupado com tantas coisas. Então o Senhor quer que nós estejamos vigilantes, estejamos no estado de ser tomado por Ele. Então você precisa de ver o seu estado hoje. Eu assistindo, ouvindo essa palavra, considera qual que é o seu estado hoje se o Senhor voltasse. Como que você estaria se o Senhor voltasse hoje? Certo? Então, irmãos, vem para nos despertar. Outra passagem que Paulo também mostra, os irmãos em Tessalônica, ali a igreja dos Tessalonicenses, ali Paulo também adverte os Tessalonicenses com essa passagem. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, no versículo 1, fala assim: irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão à noite. Quando andareis dizendo paz e segurança, eis que lhe sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto a quem está para dar à luz. E de nenhum modo escaparão. Então, isso é algo que vai acontecer. Não tem como nós fugirmos. É como uma mulher que está para dar à luz. Graças ao Senhor, a minha nora está para ganhar o Levi esta semana. Então ela já está preparada e não tem como fugir desse momento. Porque vai acontecer. A data está marcada para quinta-feira, mas pode antecipar. Então ela tem que estar pronta. Ela tem que estar com tudo pronto, porque ela também não sabe a hora certa. Assim é nós com a volta do Senhor. Ó Senhor Jesus, graças a Deus, irmão, por poder desfrutar dessa palavra, poder receber essa palavra como encorajamento. Prosseguindo no versículo 4, fala assim: mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Ó Senhor, nós somos da luz, filhos da luz, e nós temos essa palavra para nos iluminar. E o Salmo 119, versículo 105, fala assim: lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra. Então, nós temos uma palavra que é uma luz para nos conduzir sempre, com uma visão, com um foco no plano de Deus. Nós não andamos nas trevas, nós somos da luz. E o versículo 6 fala assim: assim pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Aqui então mostra que quando Paulo escreveu aos Tessalonicenses, é porque ele percebeu que muitos ali estavam dormindo. Não durmamos como os demais.
Então, a palavra é para nos acordar. Por isso que o estado é muito importante, certo? Porque você pode mudar o seu estado. Se você percebe que não tem reagido tanto à palavra de Deus, se você não tem vivido uma vida mais consagrada a Deus, essa palavra vem para mudar o seu estado, para te colocar num estado para receber o Senhor quando Ele voltar. Então, nós possamos refletir sobre essa palavra para nós entendermos que estamos nos últimos dias, últimas eras. Então, o versículo 7 fala assim: ora, o que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da nossa salvação. Então, louvado seja o Senhor. O Senhor quer nos acordar. Ele vem com as 7 tochas para nos incendiar, para nos renovar, para nos restaurar. Então, irmãos, nós não somos das trevas e não andamos noite. O escuro. O que é a noite, irmão? A noite não quer dizer que é só a escuridão, certo? É quando nós estamos envolvidos com as coisas do mundo. Nós estamos nas trevas, preocupados com muita coisa, certo? Que não produz esse novo homem para ser tomado por Senhor. Ó Senhor Jesus. Irmãos, Apocalipse, capítulo 1, esse versículo que nós desfrutamos, aqui fala que, o versículo 1 fala da parte dos 7 espíritos. Então, 7 espíritos está agindo. Mas no capítulo 4, no versículo 5, fala: do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. E no versículo 5, capítulo 5 e versículo 6, fala assim: então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciões de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. Então, os 7 Espíritos, as 7 tochas e os 7 olhos. Tudo isso está dentro de você. Então você não pode falar que não dá conta, que não consegue, que não é para você. E tem os 7 espíritos, tem as 7 tochas e tem os 7 olhos. Está olhando para você, está de olho em você. Então isso nos desperta para quê, irmão? Para a volta do Senhor. Ó Senhor Jesus. Então você não pode falar que não tem nada. Você creu no Senhor, você recebeu o Senhor como seu Senhor e Salvador, tudo isso está dentro de você. O que precisa agora é você colocar isso nas mãos do Senhor. É igual fala nos 4 evangelhos, fala da multiplicação dos pães e dos peixes. Todos os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, cita essa passagem. E havia uma multidão, certo? E não tinha como alimentar todo esse povo, mas ali no meio dessa multidão tinha um rapaz que tinha 5 pães e 2 peixes. Aquela multidão
Não era nada, não tinha, talvez não era suficiente, nem para o próprio rapaz. Mas o Senhor mandou que eles assentassem, pediu que trouxesse 5 pães e os 2 peixes. E o Senhor ali abençoou. Isso alimentou uma multidão, e fala ali no Evangelho de João, que havia ali 5.000 homens, fora mulheres e crianças. E que ainda sobrou 12 cestos cheios. Então, isso mostra que aquilo que você coloca nas mãos do Senhor, Ele pode multiplicar. Certo? Você não pode falar que não dá conta. Porque você já tem o Espírito dentro de você. Então, isso aí já é 5 pães e 2 peixes. Você já tem isso. Agora, eu te pergunto, você tem colocado isso na presença do Senhor, nas mãos do Senhor? Ou você tem guardado isso para você? Não, isso é o suficiente para mim, eu não preciso. Vou em todas as reuniões, participo, eu vou nas conferências, faço minhas ofertas, mas o Senhor espera mais de nós. O Senhor nos chamou para ser vencedores, então nós precisamos deixar o Espírito fazer. Não é o nosso esforço natural, mas é colocar, o que nós temos, por muito pouco que seja. Isso aqui mostra para nós que nas mãos do Senhor, Ele pode multiplicar e fazer muitas coisas. Ó Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. Então nós somos trabalhadores da 11ª hora, da última hora. Você foi chamado para ser um trabalhador da 11ª hora. A última hora. Isso que está próximo à volta do Senhor. Você hoje, você pode estar se sentindo encorajado ao saber que você tem 5 pães e 2 peixes para colocar na mão do Senhor e o Senhor fazer muitas coisas, Você como um trabalhador da 11ª hora. Vamos ver Mateus capítulo 20. Mateus capítulo 20, eu vou ler só de 1 ao 7, mas vocês podem anotar e ler do 1 ao 16. Aqui fala que, porque o reino dos céus é semelhante a um homem, dono de casa, que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados, e disse-lhe: ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. E eles foram. Tendo saído outra vez perto da hora 6ª e da 9ª, procedeu da mesma forma. E saindo por volta da hora 10ª, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhe: por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Responderam: porque ninguém nos contratou. Então lhe disse ele: ide também vós para a vinha. Então, aqui o Senhor está chamando para trabalhar na sua vinha. A vinha aqui significa a obra que o Senhor está fazendo na terra. O Senhor precisa de trabalhadores, precisa de você, precisa de mim, mas nós precisamos nos apresentar. O Senhor está chamando. O Senhor já nos colocou como funcionário da vinha, certo? Agora nós precisamos de aqueles que estão trabalhando pelo Senhor,
porque Ele prometeu nos dar a recompensa. Qual que é a recompensa? É o reino, está relacionado com a sua volta. Então, nós não podemos cochilar, precisamos ser vigilantes e, como trabalhadores da vinha, nós precisamos de produzir muitas coisas para o Senhor. Basta nós estarmos colocando na mão do Senhor, dia a dia, aquilo que nós sentimos que está no nosso coração. Nós precisamos de estar sempre sendo encorajados a envolver mais com o serviço da vinha. A seara é grande e os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande mais trabalhador. Então, nós fomos chamados para introduzir outros trabalhadores também na vinha, na pregação do Evangelho, convidando as pessoas para as reuniões. Eu posso orar por você. Isso aí tem mexido, vamos falar, no Brasil inteiro, porque tenho ouvido testemunhos de pessoas que foram abordadas e que falaram: mas vocês estão para todo lado, eu estava em tal estado, você estava lá, eu fui para outra cidade, você estava lá, igual eu estou aqui, você está aqui também, então você está brotando da terra. Isso é o poder dos 7 Espíritos, irmão. Isso é o Espírito 7 vezes intensificado. Então, às vezes, nós não percebemos o que o Espírito está fazendo, mas o Senhor está fazendo por meio de nós. O Senhor está fazendo coisas maravilhosas. Então, que o Senhor possa nos levar a estar produzindo sempre mais nessa vinha. É o que é? Ganhando pessoas para o Senhor, pregando o Evangelho, apacentando, a rede de cuidado. Tudo isso aí faz parte da vinha. Então, eles que estão participando de tudo isso aí, eles têm testemunho para dar, porque eles têm experiência de estar praticando a palavra. Então, isso precisa de encorajar toda a igreja a estar vivendo esse momento da aurora, volta do Senhor. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, Lucas, ó Senhor Jesus, Lucas 12, o Senhor fala que nós somos um pequenino rebanho. Versículo 32 fala assim: não temas, ó pequenino rebanho, porque o vosso Pai se agradou em dar o seu reino. Então, nós somos pequenino rebanho, somos muita gente, mas o Senhor agradou a nos dar o reino. Por isso essa palavra é para todos nós, para nos despertar, para nos reavivar, porque o Senhor agradou a nos dar o reino. Ó Senhor Jesus. E uma garantia dessa, irmão, é 2 Timóteo 4, versículo 8. Lá fala que Paulo, ele dá o testemunho dele, 2 Timóteo 4, 8 fala assim: já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos, quanto amam a vinda do Senhor. Paulo, ele pôde falar que a coroa já estava guardada. Não só para ele, mas para todos que amam a vinda do Senhor. Então, essa preparação, irmão, essa palavra, é para nos preparar para a volta do Senhor. É para nos despertar. A questão do nosso chamamento. Nós não podemos perder o foco. Qual que é o nosso foco? Qual que é o seu foco hoje? Aonde que você está focado? É nas coisas de Deus
ou nas suas próprias coisas. E por um lado, nós temos a nossa vida social, precisamos trabalhar, precisamos de nos sustentar. Não só a gente, mas também a nossa casa. Mas, apesar de nós estarmos envolvidos, irmãos, com essas coisas, com respeito às nossas necessidades, o nosso foco precisa de estar no reino. Nós precisamos ter uma visão daquilo que Deus tem para nós, como Paulo falou. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus. Ali ele sabia que tinha algo esperando para ele. Ele não estava pronto, mas ele prosseguia. Certo? Ele falou que ele não tinha obtido a perfeição, mas ele prosseguia. Assim é a nossa condição hoje, irmão. Nós não podemos falar que estamos prontos, mas nós precisamos estar prosseguindo. E quando o Senhor voltar e nos achar fazendo assim, aí então nós somos tomados. Fazendo assim o quê, irmão? Vivendo a vida da igreja. Focado nas coisas do Senhor. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Ser vigilante é estar apercebido. Não perder o foco. O que o Espírito diz às igrejas. Em Apocalipse capítulo 2 e 3, João ali mostra, que o Espírito, ele está falando às igrejas. Então, ele fala assim: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, o Espírito está falando, irmão. Ele falou com as 7 igrejas da Ásia ali. Escritos dele para as igrejas ali, em todas elas ele falou: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito está dizendo, está falando às igrejas. Fala assim: ao vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Então, irmãos, quando nós damos ouvido ao que o Senhor está falando, essa palavra, ela vai produzindo algo em nós, e nem percebermos, a nossa vida vai mudando. Certo? Vai havendo uma transformação que talvez você não percebe. Mas, se você está valorizando a palavra, essa palavra está produzindo algo divino em você. Está havendo uma transformação. Ó Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. Hebreus, capítulo 12, fala que para nós nos apegarmos com mais firmeza. Hebreus 2, versículo 1 fala assim: por essa razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Então, apegar a palavra. Essa é uma advertência para nós. Almeja ser vencedor é por meio da palavra. Ó Senhor Jesus. Voltando para Apocalipse, capítulo 3, versículo 7. Voltando para Apocalipse, capítulo 3, versículo 7. Fala assim: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e o que fecha ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, e eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta,
a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Nós estamos vivendo o momento de Filadélfia. E escrito aqui de João, foi para a igreja em Filadélfia. Falou que tem posto diante de ti uma porta aberta. Então, essa porta, ela já está aberta para nós. O Senhor já abriu essa porta. E essa porta, que porta é essa? É a porta para entrar para o reino. Essa porta é para nos conduzir para o reino. Por isso que ele falou que a porta que já está aberta. Então, só que essa porta, você precisa de entrar por ela, mas não só você, como você também pode levar muitas pessoas a entrar também por essa porta, colocar elas diante dessa porta aberta, que é pregando o Evangelho. Então, se você está pregando o Evangelho, se você está levando as pessoas a invocar o nome do Senhor, essas pessoas estão recebendo o Senhor como seu Senhor e Salvador, essa porta não só está aberta para você, mas também para aqueles que você está pregando. Então você não vai entrar sozinho nessa porta, porque nós estamos vivendo uma era, como trabalhadores da vinha, de fazer a obra do Senhor, de pregar o Evangelho. Então, uma vez que o Senhor abriu essa porta para nós não podemos vacilar, nós não podemos cochilar, precisamos ser vigilantes, apercebido que a porta já está aberta para nós. Mas o Senhor também não quer só que eu entre nessa porta. Presta atenção, irmão. Essa porta foi aberta para nós, mas é para nós entrarmos também com a nossa família. Como que está, a sua família diante do Senhor? Sabemos que nesse momento, muitas famílias estão em luta, tendo muita dificuldade, certo? Mas o Senhor colocou essa porta para nós entrarmos com a nossa família. Eu não posso entrar e perceber que meus filhos ficaram de fora. Como que eu vou me sentir, eu entrando no reino e minha esposa ficando para trás? Como ela vai se sentir se ela entrar e eu não? Os nossos filhos não. Está vendo o peso da palavra, irmãos? Por isso que nós somos um pequenino rebanho, temos pouca força, mas nós não podemos negar o nome do Senhor. A igreja em Filadélfia é uma igreja que invoca o nome do Senhor, e nós somos esse povo que invoca o nome do Senhor. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. E essa é a igreja em Filadélfia, que guarda a palavra e o nome. Então, louvado seja o Senhor. O poder está diante dessa porta, certo? Nós não podemos distrair. O que o inimigo quer fazer é que nós não conseguimos ver essa porta aberta para nós. Ele faz de tudo para nos distrair, nos desviar. Mas a palavra vem para nos conduzir a viver, certo? Esse momento da aurora, essa preparação para a volta do Senhor. Ó Senhor Jesus, para nós, meu tempo está esgotando, Senhor Jesus, mas, completando aqui, irmãos, livro de Apocalipse, o versículo, o capítulo 1, nós vamos ler do versículo 1 ao 3, é um livro de revelação que Deus revelou ao seu servo João. Então, essas palavras, irmão, nós estamos recebendo elas, para esse momento. Antes a gente via o livro de Apocalipse, uma coisa para o futuro, o que ia acontecer no final. Mas hoje, irmão, hoje nós já estamos vivendo Apocalipse. Nós já estamos vivendo esse momento. Essa palavra vem para nos despertar. Aqui fala assim: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar
aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou a seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Então, a experiência de João. O que ele recebeu do Senhor, ele guardou e testemunhou. Ele testificou aquilo que ele tinha visto e ouvido. Então, o versículo 3, aqui fala a questão como viver esse momento da aurora de uma maneira vigilante, apercebido. Como, irmãos? O versículo 3 mostra para nós a forma para nós estarmos preparados para a volta do Senhor. Fala assim: bem-aventurado ou felizes, né? Bem-aventurado ou felizes aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guarda as coisas nela escrita, pois o tempo está próximo. Então, bem-aventurado, felizes os que leem. O Senhor tem dado tanta coisa para nós ler, tantos livros, o alimento diário, a Bíblia. Irmãos, bem-aventurado que leem. Então, o Senhor precisa nos despertar mais com relação à leitura, porque os que leem e aqueles que ouvem. Então, nós precisamos de ouvir, precisamos de ler, e precisamos de guardar. O que é guardar, irmão? Não é algo que vai ficar só para nós, mas precisa de estar dentro de nós. Essa palavra precisa estar armazenada dentro de nós como um depósito. Você poder fazer com que essa palavra flua da sua boca para alcançar outras pessoas. É como se fosse uma tocha de fogo incendiando você e você falando. Então, esse versículo fala que o tempo está próximo. Então, nós não sabemos o dia, mas sabemos que está próximo. Então, essa palavra vem para nos encorajar, para nos despertar. E louvado seja o Senhor, que nós temos a palavra de Deus. Então, nós não podemos nos justificar com relação, às coisas que está acontecendo e nós não envolvermos. Eu queria ver um versículo aqui, com respeito à questão de valorizar a palavra, que é Amós, capítulo 8, fala assim: eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem de sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Andarão de mar a mar, e de norte até o oriente. Correrão por toda parte, procurando a palavra do Senhor, e não achará. Então, irmãos, vai chegar esse momento. Mas eu quero valorizar hoje. E hoje nós temos a palavra. A palavra escrita, a palavra falada, para nós estarmos sendo preparados para a volta do Senhor. Então, essa palavra precisa de nos dar uma reação, precisa de conduzir com esse foco, para que o Senhor possa estar trabalhando a sua vontade em cada um de nós. Amém? Aleluia. Jesus é o nosso Senhor. Gostaria de fazer uma oração aqui agora para vocês. Senhor Jesus, nós somos gratos ao Senhor por ter nos dado a palavra. A palavra, ela nos conduz, ó Senhor Jesus, como lâmpada, como uma luz que está nos iluminando dia após dia. Guarda a sua igreja, Senhor, com essa palavra.
nos leva a ser vigilante. Produz em nós, Senhor, um coração de vigilante, para que o Senhor possa estar preparando, Senhor, cada um de nós para a sua volta. Senhor, eu coloco toda a igreja, todos aqueles que estão nos assistindo. Senhor, que o Senhor possa tocar no coração de cada um, possa despertar, para que essa palavra possa produzir em cada um de nós pessoas vencedoras, pessoa que está pronta para a sua volta. Obrigado, Senhor, por nos conduzir nesse caminho do Espírito. Leva cada um de nós a estar obedecendo o que o Espírito está falando às igrejas. Jesus é o Senhor.